Muito boa noite. Queria agradecer a presença de todos, do público, da Assembleia e do Executivo. Vamos dar início à nossa Assembleia de Freguesia com o período de intervenção do público. Chamo o Sr. Manuel Augusto Laureano. Boa noite. Há algumas assembleias atrás vim manifestar o meu contentamento por a EML ter regressado à minha rua, entre a Francisco Sanches e a Olegário Mariano e a Marcos da Silva. Acho que sim, fazer um bocado de feedback. Posso? Não, obrigado. Durou pouco tempo este contentamento. Se calhar não me devia ter manifestado tão cedo, mas voltamos a uma situação que eu entendo que neste momento é pior. O problema do estacionamento nesta zona da rua sempre foram as oficinas de automóveis e, ao princípio, nesta nova fase da EML, houve alguma indecisão, daí a minha satisfação. Agora têm a situação controlada. Os fiscais da EML chegam à entrada da rua, esperam que os garagistas, o café, o stand, isto não é inventado, eu vi. Mais que uma vez. Estes grupos avisam-se uns aos outros, os homens da garagem avançam para as máquinas, metem 25 cêntimos e distribuem os tickets pelos carros. Após esta operação, os fiscais da EML fiscalizam a rua, está tudo legal. Multam os distraídos, que não são do grupo, não têm conhecimento disto, e às vezes até são bloqueados. A partir das 19 horas não há fiscalização, e até às 9 da manhã do dia seguinte está tudo no bom. Paz nos deuses. No fim de semana piora. Na sexta, os senhores tiram os carros das garagens, ocupam todos os lugares que têm na rua, fazem a troca, e até segunda de manhã não há problemas. Nem lugares na rua, claro. E isto continua semana após semana. Os residentes não têm onde arrumar os carros, é um lugar, é quase a sorte grande. Isto com o agravar da cervejaria Portugal, especialmente à noite. Primeiro, será conivência da EML com estes senhores? Não acredito. Há falta de coragem da EML, porque nestas ruas devia ser colocada a placa de estacionar residentes com dísticos, como acontece em várias ruas, à volta do Mercado de Arroios, Lago de Santa Bárbara, junto à Ordem dos Advogados, a Rua das Barracas, que é a Rua das Barracas que se chama, e nós, moradores, precisamos ser protegidos destes comportamentos da EML e destes senhores. Não acredito que haja compadrio da EML, como já disse, mas de alguns responsáveis já tenho algumas dúvidas. Falo com alguns fiscais, eles dizem que comunicam aos chefes, mas tudo fica na mesma. Os carros estão legais, pagaram o parque, está tudo pago, no momento da fiscalização. Se passarmos por lá agora, verificamos, estão os carros das oficinas, com a folha da oficina, com o respectivo selo em cima. Isto agora quando eu vim de casa para aqui. Mas agora há uma outra praga na rua. São os carros com a placa no tabuleiro a dizer polícia. É uma polícia que é a polícia de estrangeiros, fronteiras, não sei. Mas o aviso vai mudando de carro para carro. Ou então ficam semanas no mesmo sítio. Eu, à minha porta, tenho fotografias disso, tenho um à minha porta há mais de um mês. Algo estranho se passa aqui. Porque estão todos assim mais ou menos na zona periférica das oficinas. Com as dificuldades de estacionamentos na zona e também neste momento, há na cidade de Lisboa uma tendência para impedir o estacionamento. Coisa que não entendo. Então proíbam os carros de entrar, tenham coragem para isso. E não têm solução para o caso. Será para nos empurrar para os estacionamentos privados? Tenho dificuldade em entender isto. Há por detrás alguma coisa que a mim me escapa. Um estacionamento na zona, numa garagem, e há poucos, custa entre 100 e 120 euros. Não é fácil pagar e toda a gente sabe que a grande maioria dos prédios não tem estacionamento. A Câmara permitiu a sua construção e também permitiu
que alguns estacionamentos se transformassem em centros comerciais, etc., e lojas e coisas assim. Sei que não é fácil, mas alguém tem que parar para pensar um bocadinho neste problema, porque nós vivemos aqui. Boa noite, boas festas para todos. Muito obrigado. Muito obrigada. Visto não haver mais intervenção do público, eu passo a palavra ao Executivo para responder. Que andou ali... agora já há som. Obrigada. Entre os funcionários que andam ali e os senhores com quem tomam café, que é os donos das garagens, mas isso é uma coisa que não nos compete, mas que nós alertamos. E também alertamos para a Polícia Municipal. Eu, para mais, muitas vezes, ainda ontem chamei a Polícia Municipal por causa da Rua e de Arroios, que não se andava. Por causa do estacionamento, já não era em terceira fila, era em quarta fila, queria passar um caminhão e não passava, na Rua de Arroios. Apesar do Sr. Loriano não ter dito onde é que era, mas calculei que fosse a Rua de Arroios, com certeza. É que Arroios tem 52 km e é preciso, a gente sabe mais ou menos, quando há esses problemas das garagens, há mais, por acaso, mais que uma zona. Por isso, também lhe digo que em relação aos dísticos só por moradores, eu sinto que não ia funcionar. E não ia funcionar porque então aí não havia vigilância nenhuma, e o que acontece é que nessas vigilâncias que não acontecem, então as pessoas põem também lá meses e iam metendo o que quiserem, porque ninguém controla, porque não há fiscalização mesmo nenhuma. Mas eu penso que se quiser fazer uma exposição e mandar com as fotografias, e até posso tentar arranjar uma reunião com a administração da EML para falar sobre o assunto. Assim que desejar, nós podemos articular isso. Mas isso é uma coisa que nós também precisamos da vossa documentação e da vossa informação por escrito. Obrigada. Boa noite. Passávamos então para o segundo ponto da nossa ordem de trabalhos, o período antes da ordem do dia. Passo a palavra à Assembleia. Fernanda Lacerda. Fernanda Lacerda pode tem a palavra. Ora, muito boa noite. Me apresento os meus cumprimentos à mesa da Assembleia, também à mesa do Executivo, a todos os membros da Assembleia e ao público aqui presente, que me agrada imenso que tenham vindo nesta data a tão pouco tempo do Natal, o que é muito agradável. Vou ler uma moção e um voto de pesar e, portanto, vou passar à leitura. Moção: 40 anos das primeiras eleições autárquicas. Comemoram-se em 2016 os 40 anos das primeiras eleições autárquicas. A Revolução de Abril de 1974, desencadeada pelo movimento das Forças Armadas MFA, culminando numa longa e heroica luta pôs fim a 48 anos de ditadura fascista, realizou profundas transformações democráticas, restituiu a liberdade aos portugueses, consagrou direitos, impulsionou transformações económicas e sociais. O 25 de Abril, entre outras conquistas, deu aos portugueses a possibilidade de participar e intervirem na resolução dos problemas locais e a capacidade de eleger e ser eleitos para os órgãos das autarquias locais. A 12 de dezembro de 1976, no seguimento do intenso e fecundo trabalho realizado com uma ampla participação popular pelas comissões administrativas dos municípios e freguesias, criadas logo a seguir ao 25 de abril de 1974, realizaram-se em Portugal as primeiras eleições democráticas para as autarquias locais, nos 304 municípios e 4.034 freguesias então existentes. O poder local democrático constitui uma das mais significativas transformações democráticas operadas com o 25 de Abril. Parte integrante do regime democrático e do seu sistema de poder, é amplamente participado, plural, colegial, democrático e dotado de autonomia administrativa e financeira. Está consagrado na Constituição da República Portuguesa.
O poder local democrático afirmou-se operando profundas transformações sociais, com importante intervenção na melhoria das condições de vida das populações e superando enormes carências, incluindo na resolução de problemas que excedem em larga medida as suas competências. Indiferente à importância que o poder local representa para as populações e para a resolução de muitos dos seus problemas, sucessivos governos têm prosseguido o ataque ao poder local e à sua autonomia e elementos essenciais, com destaque para os obstáculos ao processo da regionalização, ainda por concretizar, apesar de consagrado na Constituição. As consecutivas alterações ao regime jurídico e financeiro das autarquias e, ultimamente, o contestado processo de extinção e fusão de freguesias. As comemorações dos 40 anos das primeiras eleições autárquicas devem ser um momento para afirmar a importância e o papel do poder local democrático e o que representa como espaço de afirmação e realização de direitos e aspirações populares. Um momento de convergência e unidade dos democratas em defesa do poder local democrático e dos valores de Abril consagrados na Constituição Portuguesa. Assim, as eleitas do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida na sessão ordinária 22 de dezembro de 2016, delibere: 1. Saudar as primeiras eleições autárquicas realizadas a 12 de dezembro de 1976 e as transformações económicas, sociais e culturais operadas pelo poder local democrático ao longo destes 40 anos. 2. Reclamar para as autarquias locais a autonomia e os meios necessários para responder às necessidades e anseios das populações e do desenvolvimento local, assim como a reposição de freguesias, conforme a vontade das populações e dos órgãos autárquicos e a criação das regiões administrativas, conforme consagrado na Constituição da República Portuguesa. Arroios, 22 de dezembro de 2016, as eleitas do Partido Comunista, Maria Fernanda Pereira Gonçalves Lacerda, Ana Luísa Martins Pereira Mirra. Depois passaria a ler um voto de pesar. No passado dia 25 de novembro, com 90 anos, morreu o comandante Fidel Castro, o eterno revolucionário, um dos grandes homens do século XX, figura fundamental e incontornável da América Latina e do mundo. Para além de naturais diferenças de opinião que possam existir quanto às suas convicções ideológicas, Fidel Castro foi uma personalidade cuja dimensão foi universalmente reconhecida não apenas pelos que partilham do seu ideal e projeto de construção de uma sociedade mais justa e solidária, mas também pelos mais diversos estadistas e dirigentes ao nível mundial. Fidel Castro foi um homem de grande sensibilidade, humildade e sempre ligado ao seu povo e à luta pela emancipação dos povos. Fidel Castro consagrou a sua vida aos ideais do progresso social e da paz, dirigindo a luta que pôs fim à ditadura de Fulgêncio Batista em Cuba em 1959 e mobilizando o povo cubano na construção de uma sociedade socialista, tendo enfrentado desde 1962 o bloqueio económico, financeiro e comercial imposto pelos Estados Unidos da América ao seu país. Fidel Castro foi um amigo do povo português, tendo-se empenhado no desenvolvimento das relações de cooperação e amizade entre Cuba e Portugal. A sua participação na Cimeira Ibero-Americana realizada no Porto em 1998 foi uma expressão significativa dos laços de amizade e solidariedade que mantinha com o povo português. Incansável lutador, revolucionário, líder da Revolução Cubana, homem de convicções, Fidel Castro ficará na história pela sua coerência, determinação, sentido de justiça e apego aos valores do progresso social, da paz, da solidariedade internacionalista e do socialismo. A chama que acendeu há cerca de 60 anos e que se propagou pelo todo o planeta, levou aos mais desfavorecidos à esperança de uma vida melhor. Assim, as eleitas do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida na sessão ordinária 22 de dezembro de 2016, delibere manifestar um voto de pesar pelo falecimento de Fidel Castro e a sua solidariedade para com o povo cubano neste momento de grande emoção e pesar. Arroios, 22 de dezembro de 2016, as eleitas do Partido Comunista, Maria Fernanda Pereira Gonçalves Lacerda, Ana Luísa Martins Pereira Mirra. E pronto,
por agora. Passo a palavra à Ana Mirra. Não? Passo a palavra então ao Pedro Louro. Pedro Louro, Partido Socialista. Venho aqui apresentar uma moção comemorativa dos 40 anos do poder local democrático. E friso o democrático, porque o poder local já existia em Portugal. Aliás, em Lisboa, desde o século XVI, que existe o Senado da Câmara de Lisboa, que é, no fundo, aquilo que hoje corresponde à Assembleia, a Assembleia de Lisboa, a Assembleia Legislativa, a Assembleia Camarária, e desde o século XVI que existe, mas a democracia só chegou, efetivamente, ao poder local em 1966. Como tal, a nossa bancada do Partido Socialista vai apresentar uma moção comemorativa dos 40 anos do poder local democrático. A bancada do Partido Socialista, na Assembleia de Freguesia de Arroios, congratula-se pela passagem dos 40 anos do poder local democrático. Efetivamente, cumpre-se este ano os 40 anos sob a realização das primeiras eleições autárquicas livres e democráticas, realizadas em 12 de dezembro de 1976. A democracia de Abril, após a aprovação da Constituição de 1966, teve aqui a sua efetiva materialização. Foram 40 anos em que o poder local democrático foi o grande impulsionador de políticas públicas locais fundamentais, tais como a instalação de infraestruturas básicas, como água potável, eletricidade, esgotos, em todos os concelhos e freguesias do país. Foram igualmente 40 anos em que o poder local democrático avançou e alavancou o ordenamento do território, tendo este se tornado uma realidade com a aprovação dos PDMs e outros planos de ordenamento territorial. Constatou-se ainda que nestes 40 anos o poder local, numa lógica de proximidade com os eleitos, operou uma verdadeira transformação da realidade social local, tendo esta transformação sido potenciada pelo alargamento das competências e funções dos municípios e freguesias às áreas sociais e ambientais. Assim, assinalar os 40 anos do poder local democrático engloba um grande desafio à capacidade coletiva de, ao mesmo tempo, revisitar um passado de muito trabalho feito, de rever o presente e de ser capaz de imaginar e inspirar os caminhos do futuro. Assim, face ao superexposto, os eleitos da bancada do Partido Socialista, na Assembleia de Freguesia de Arroios, propõem que esta Assembleia, reunida hoje, dia 22 de dezembro de 2016, delibere, ponto 1, saudar todos os autarcas, partidos políticos e membros desta Assembleia de Freguesia e do atual Executivo de Arroios, bem como todos os membros das Assembleias de Freguesia e executivos das antigas Assembleias de Freguesia de São Jorge de Arroios, Anjos e Pena, que desde 1976 honraram com o seu trabalho e dedicação a estas juntas, pelo inestimável e patriótico contributo que deram ao nosso território e população. 2. Congratular-se, esta Assembleia, pelo marco histórico que foram as eleições democráticas autárquicas de 1976 e associar-se assim à comemoração dos 40 anos do poder local democrático. Depois de aprovada esta moção, deverá ser enviada a todos os atuais autarcas e pretéritos desta Assembleia de Freguesia e do Executivo, à Associação Nacional de Freguesias e à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Eleitos do Partido Socialista, tenho dito. Mais algum membro da Assembleia deseja intervir? Ana Mirra. Boa noite. Boa noite à mesa da Assembleia, membros do Executivo, aos membros da Assembleia e ao público aqui presente. Eu vou ler uma recomendação. Recomendação: combate à precariedade na Junta de Freguesia. Peço desculpa, estou um bocadinho constipado, acho que está tudo constipado nesta altura.
Considerando que a Junta de Freguesia de Arroios deve ter um mapa de pessoal que contempla a possibilidade de ter ao seu serviço os efetivos necessários à execução das atividades regulares e permanentes que se integram no âmbito de competência da Junta de Freguesia, considerando que se verifica ainda a existência ao serviço da Junta de Freguesia de vários trabalhadores contratados em regime de prestação de serviços a desempenharem funções administrativas e ou técnicas necessárias à execução de atividade que a Junta, de acordo com o estipulado na lei, assumiu, considerando ainda que esses trabalhadores de facto desenvolvem um trabalho certo e permanente nas instalações da Junta ou sob a sua jurisdição, estão sujeitos a horários de trabalho e subordinados à hierarquia, considerando que os trabalhadores têm direito a um trabalho com vínculo certo e permanente, pelo que é condenável a prática da precarização do trabalho, de que é exemplo o trabalho assente na prestação de serviços, recibos verdes. Considerando ainda que por proposta do Partido Comunista Português foi aprovada uma alteração ao Orçamento de Estado para o ano 2017, que contempla a obrigação de até 31 de outubro de 2017 ser identificadas as necessidades permanentes dos serviços, abertas vagas nos mapas pessoal e iniciados os procedimentos de contratação. Assim, as eleitas do Partido Comunista Português propõem que a Assembleia de Freguesia de Arroios, reunida na sessão ordinária de 22 de dezembro de 2016, delibere recomendar ao Executivo que, com muita urgência, proceda à identificação dos trabalhadores que, embora sujeitos a um regime de contratação com recursos à prestação de serviços, desempenhem atividades correspondentes a necessidades efetivas para a execução das diversas competências da Junta. Que, em função desse levantamento, o Executivo proceda à alteração do mapa de pessoal com o número de lugares a preencher que viabilizem a integração desses trabalhadores. Que, em conformidade com a lei, submeta uma apreciação e votação da Assembleia de Freguesia esse novo mapa de pessoal. Que, em função das vagas abertas no mapa de pessoal, o Executivo desencadeie os processos de contratação necessária ao preenchimento das vagas abertas. Dar conhecimento desta recomendação aos trabalhadores e prestadores de serviço da Junta. Arroios, 22 de dezembro de 2016, as eleitas do Partido Comunista, Maria Fernanda Pereira Gonçalves de Lacerda, Ana Luísa Martins Pereira Mirra. Obrigada. Mais alguma intervenção dos membros da Assembleia? Então, vamos passar então às votações. A primeira votação é a moção 40 anos das primeiras eleições autárquicas, apresentada pelo Partido Comunista Português. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A moção não foi aprovada com os... A moção foi aprovada com os votos a favor do PCP, do Bloco de Esquerda e a abstenção dos restantes partidos. Vamos passar à votação do voto pesar apresentado pelo Partido Comunista Português, voto pesar pela morte do comandante Fidel Castro. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi rejeitada. Eu peço novamente para se manifestarem quem vota contra. Estamos empatados. Então eu desempato e o voto pesar é rejeitado. Nós temos uma declaração de voto que vai... Desculpa? 3 contra.
Vamos votar então a moção comemorativa dos 40 anos do Poder Local Democrático, apresentado pelo Grupo do Partido Socialista da Assembleia de Freguesia de Arroios. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Foi aprovada com os votos a favor do PS, do PCP, do Bloco de Esquerda e do PAN, e a abstenção dos restantes partidos. Nós temos uma moção, temos uma declaração de voto em relação ao voto pesar da morte do comandante Fidel Castro, que vai ser lido pelo Vítor. Vítor Carvalho, do Partido Socialista. Vou ler uma declaração de voto do PS relativo ao voto pesar apresentado pelo PCP. Voto pesar sobre a morte de Fidel Castro, apresentado pelo PCP na sessão da Assembleia de Freguesia de 22 de dezembro de 2016. Depois de, em janeiro de 1959, ter derrubado o ditador fascista Fulgêncio Batista, Fidel Castro assumiu o poder militar e político como primeiro-ministro de Cuba. Os Estados Unidos da América, que tinham transformado Cuba praticamente numa colónia, explorando e oprimindo o povo, ficaram alarmados e tentaram, sem êxito, derrubá-lo através de tentativas de assassinato, de um bloqueio económico e da contra-revolução, incluindo a invasão da Baía dos Porcos em 1961. Numa altura em que a Guerra Fria atingia o seu auge, estas atitudes dos Estados Unidos acabaram por empurrar Fidel Castro para os braços da comunista União Soviética, permitindo que em 1962 esta colocasse armas nucleares na ilha, o que provocou a crise dos mísseis, um incidente determinante da Guerra Fria. As reformas introduzidas por Fidel Castro, bem como o planeamento económico por si desenvolvido, levaram Cuba a alcançar índices elevados de desenvolvimento humano e social, entre os quais se destaca a menor taxa de mortalidade infantil da América, a erradicação do analfabetismo e da desnutrição infantil, bem como a adoção de um sistema de saúde a todos os títulos exemplar. Contudo, tais avanços sociais foram acompanhados pelo controle estatal e pela repressão, com a supressão da liberdade de imprensa, a liberdade política e de expressão e pela punição exemplar da dissidência interna. Os partidários de Fidel Castro e do regime cubano elogiam-no por ter sido um defensor do socialismo, do anti-imperialismo e do humanitarismo, cujo regime revolucionário garantiu a independência de Cuba contra o imperialismo americano. Por outro lado, os críticos classificam-no como um ditador totalitário, cuja governação cometeu múltiplos abusos aos direitos humanos, que criou um país onde a liberdade política e de expressão não existia, onde existiram presos políticos e que causou um êxodo de mais de 1 milhão de cubanos e o consequente empobrecimento da economia do país. Desapareceu uma figura de importância central na leitura do século XX e cujo legado na história latino-americana e internacional será certamente objeto de extensa análise historiográfica nas décadas vindouras e, tal como hoje já sucede, de intenso e apaixonado debate entre os que aderem ou se opõem ao seu percurso ideológico e político. Por tudo o que anteriormente foi dito, os membros do Partido Socialista optaram pela abstenção no mencionado voto de pesar. Assembleia de Freguesia de Arroios, a 22 de dezembro de 2016, os eleitos do Partido Socialista. Muito obrigado. Vamos passar ao ponto 3, leitura, discussão e... peço desculpa, temos de votar a recomendação. Ponho então à votação a recomendação combate à precariedade na Junta de Freguesia. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A recomendação foi aprovada com os votos a favor do PCP e do Bloco de Esquerda.
Vamos então passar à leitura, discussão e votação da ata número 14 da sessão anterior. Antes de passarmos à votação, a ata foi distribuída por toda a gente, não vai ser necessário ler outra vez. Eu só queria ler aqui uma pequena parte da ata que diz: o Sr. Presidente da Assembleia em exercício deu por encerrada a reunião, eram 22 horas e 30 minutos. Portanto, a última Assembleia terminou às 10h30 e eu espero que a gente hoje consiga bater esse recorde. Apontamos assim para terminar às 10h15, portanto pedia a todos que fossem sucintos e breves nas declarações, que é para a gente podermos sair daqui ainda antes da meia-noite. Ponho então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu abstenho. Quem vota a favor? A ata foi aprovada com os votos a favor. Eu também não estive. Foi dado por unanimidade das pessoas que estiveram presentes. Vamos passar ao ponto 4, apreciação da informação escrita da Presidente da Junta de Freguesia de Arroios. Peço a palavra à Sra. Presidente da Junta. Eu queria, não vou ler o documento, mas queria acrescentar algumas situações últimas que não estão no documento. E só apresentar propostas que representam e renovam o compromisso entre a Câmara Municipal de Lisboa e a Junta de Freguesia de Arroios, no sentido de renovar esta zona do centro da cidade, realizando obras importantes para os residentes, comerciantes e os visitantes, mas também disponibilizando à população de equipamentos e iniciativas que enriquecem o seu dia-a-dia. No dia 20 foi aprovado na Assembleia Municipal, no âmbito de trabalho que vemos desenvolvendo com a Câmara Municipal, no sentido de melhorar a acessibilidade e permitir a concretização de uma passagem pedonal e elevador no mercado de Forno de Tijolo, obra que vai melhorar e muito a qualidade de vida de tantos idosos e famílias que ali residem e que poderão assim vencer de forma mais confortável a colina, acedendo a serviços de transporte e comércio de forma mais rápida e cómoda. Por outro lado, duas propostas diferentes mas relacionadas. Apoia parcialmente a aquisição de equipamento para o nosso mercado de culturas. Este é um espaço polivalente que disponibilizamos à população, às coletividades, às escolas, às associações e à Câmara Municipal de Lisboa para que possam fazer as suas atividades e onde dinamizamos também muitas atividades próprias. Este espaço fica como legado deste mandato, depois desta aquisição de todo o equipamento audiovisual preparado e disponível para Arroios e para a cidade, continuando a sua missão de aproximar pessoas de diferentes culturas através de diversas atividades. Uma dessas atividades, que mereceu também a atenção e a confiança da Câmara Municipal de Lisboa, é o Arroios Film Festival, que se realizou também neste mercado e que pretendemos que todos os anos chame a atenção mundialmente para o tema da inclusão. É para a inclusão que trabalhamos diariamente e através da cultura e do cinema, em particular, queremos alertar e despertar consciências para esse nosso desígnio máximo. Acreditamos que a cultura e a educação devem ser vetores de desenvolvimento da nossa freguesia e escolhemos esta forma de expressão como celebração desta nossa forma de estar na política na cidade. O apoio da Câmara Municipal à segunda edição do Arroios Film Festival é o reconhecimento que esta é uma aposta ganha, que gerou muita informação e discussão sobre o tema da inclusão e por isso cumpriu de forma plena os seus objetivos e continuar por isso a marcar a vida da nossa cidade. Deixei propositadamente para este fim o protocolo de colaboração que apoia financeiramente a sua execução. Trata-se de um momento histórico só possível com uma imensa abertura e diálogo entre instituições e que em conjunto, Câmara Municipal, Junta e Exército, disponibilizam à cidade uma nova piscina e uma série de equipamentos esportivos nos extraordinários espaços da Academia Militar, criando uma nova centralidade junto ao Campo Mártir da Pátria. Este protocolo só é possível pelo empenho do Major-General João Vieira Borges, um homem de visão que nos abre as portas da Academia Militar e tem colaborado em inúmeros projetos, desde a cultura ao desporto, e a quem não podemos deixar de agradecer publicamente. Em conjunto, estas delegações de competências permitem iniciar este último ano civil do nosso mandato, completando alguns dos que foram os nossos maiores projetos, num trabalho de muita colaboração entre instituições, sempre dirigido e pautado pelo melhor interesse
dos nossos fregueses e da cidade. Este apoio foi no total de 391.000 euros. Não tenho mais nada a dizer, se quiserem. Muito obrigada.